Graça e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 93. Salmo de número 93. Salmo de número 93. É nesse texto que nós vamos nos basear para a nossa pregação dessa tarde, este culto ao Senhor, o Deus que reina. Salmo 93, lá nós lemos assim: Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu, firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Levanta os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos. A tua casa convém a santidade, Senhor, para todos sempre. Feche os seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Tem misericórdia de nós, ó Senhor, Deus eterno e santo, Pai de misericórdia e graça. Fala aos nossos corações, ó Senhor, nós precisamos e queremos ouvir a tua voz. Molda também os nossos corações, ó Deus, para que nós ouçamos a tua voz, para que nós possamos nos conformar à tua vontade e obedecer à tua vontade. Transforma, ó Santo Deus, as nossas vidas. Livra-nos da incredulidade e guarda-nos na fé no Senhor. Nós dependemos de ti, ó Deus, para isso. Precisamos e somos totalmente dependentes do Senhor. No nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, em meados do século XX, meados do século passado, 1950, 60 mais ou menos, teólogo suíço de nome Emil Brunner, ele afirmou num livro chamado Cristianismo e Civilização o seguinte: ele disse que o Ocidente vivia, naquele tempo, um momento singular. Nunca antes, uma civilização de maior importância tentou construir a si mesma, deliberada e conscientemente, sem fundamentos religiosos. Essa é a afirmação que ele fez. Ele afirmou que por trás de toda a história, em toda a civilização, sempre existiram bases religiosas, sejam elas islâmicas, budistas, hinduístas ou cristãs. Tais estruturas, segundo Emil Brunner, tornam a civilização mais importante do que o indivíduo. E para Emil Brunner, analisando toda a história, em todos os momentos de todas as civilizações, sempre existiu algum tipo de base religiosa, e para ele sempre essa base religiosa tem um efeito, que é tornar o todo mais importante do que o individual. Então, nós sabemos que o todo é formado pelo individual, mas eu não sou mais importante do que todos aqui. E você não é mais importante do que todos aqui. E aí ele disse que a única civilização, o único momento da história onde nós vemos um movimento contrário, ou seja, querer construir a verdade, não a partir de algo maior do que nós, mas a partir da nossa própria opinião, é o que estava acontecendo, segundo Emil Brunner, lá no século, ali em meados do século XX, onde, na opinião dele, não existe nada mais importante do que o indivíduo. A verdade só é verdade se eu acho que é verdade. Por mais que a história toda prove que eu esteja errado, se eu achar que eu estou certo, eu estou certo. Esse é um cheiro da nossa civilização. Essa é a opinião do Emil Brunner. Um pastor congregacional ainda vivo, o nome dele é David Wells, numa obra chamada Coragem para Ser Protestante, ele, analisando a influência humanista na cultura e na igreja, ele faz a seguinte afirmação, abre aspas: hoje, no mundo modernizado, aquilo que parece menos plausível é que haja um Deus que seja objetivo, que seja a medida da verdade e que cobre responsabilidades de nós. E ele continua: simplesmente não experimentamos Deus no curso da vida. E a nossa experiência nos leva a pensar que provavelmente Deus nem exista.
Esse é um tom do chamado homem moderno. E um dos exemplos dessa humanidade moderna pode ser ilustrado naquele professor da Universidade de Oxford, o ateu militante, o biólogo Richard Dawkins. No livro chamado Deus, um Delírio, abre aspas, ele diz o seguinte: o Deus do Antigo Testamento é, sem dúvidas, o personagem mais desagradável de toda ficção. Ciumento, orgulhoso, mesquinho, injusto, maníaco controlador implacável, vingativo, misógino, homofóbico, racista, infanticida, genocida, pestilento, megalomaníaco e por aí vai. Na Coreia do Sul, um cirurgião chamado Kim Seok-kun, ele já fez mais de 320 operações de mudanças de sexo. E numa entrevista ele admite o seguinte: decidi desafiar a vontade de Deus. E quando ele faz essas cirurgias de mudança de sexo, ele afirma que está corrigindo os erros de Deus. O australiano chamado Peter Singer, que já palestrou aqui na USP, filósofo e foi professor de ética na Universidade de Princeton, ele defende nos seus livros, nas suas palestras e nos programas em debates de TV, que homens e animais podem ter, sim, relações íntimas, desde que essas relações não sejam forçadas. Enquanto isso, nessa semana, cristãos foram presos e igrejas foram queimadas na Etiópia. Cristãos foram alvos de ataques de grupos terroristas no país lá africano dos Camarões. E diversos países do mundo todo têm enfrentado a chegada do coronavírus. Diante de tudo isso, talvez uma pergunta que alguns façam, ou algumas perguntas que alguns de nós façamos é: onde está Deus? Será que Deus realmente reina? Alguns perguntam se ele existe. Alguns até admitem que ele existe. Mas será que ele reina? Será que ele é soberano sobre tudo? Será que esse Deus, apresentado nas Escrituras, ele realmente reina sobre absolutamente tudo? O salmo que nós lemos, o salmo de número 93, ele ensina claramente quem é Deus, como ele reina e quem é esse Deus que reina sobre tudo e sobre todos. Antes de entrarmos no ensino do salmo, algumas informações introdutórias. Todos nós sabemos, 150 salmos nas Escrituras. Esses 150 salmos são divididos em 5 grandes grupos. O livro 1 vai do Salmo 1 até o Salmo 41. O livro 2, do Salmo 42 até o 72. O livro 3, do 73 até o 89. O quarto livro de Salmos vai do 90 até o 106. E o livro 5 de Salmos vai do 107 até o 150. E como nós podemos notar, o Salmo 93 se encontra no quarto livro. Uma das características marcantes do livro de Salmos é a apresentação de verdades bíblicas, doutrinárias, atributos de Deus e dos nossos dilemas, mas não no mesmo esquema da teologia sistemática, mas de maneira um pouco mais viva e contundentemente real a experiência diária do povo de Deus. O Salmo 93 ele é chamado de Salmo de Majestade ou Salmo de Realeza, porque ele apresenta exatamente Deus como Rei soberano, aquele que reina de forma soberana sobre a realidade macro e sobre a realidade micro. Ele é Rei sobre absolutamente tudo e ele é um dos salmos chamados Salmos de Majestade ou Salmos Majestáticos ou Salmos de Realeza. Embora nós não saibamos qual é o contexto histórico desse salmo, provavelmente o povo de Israel passava por dificuldades e em meio a dificuldades, em meio a turbulências, em meio a conflitos externos e internos, o povo clama, o povo apresenta, o povo sabe, através desse salmo, quem é Deus e de que forma ele reina. Dito isso, vamos então ao ensino do Salmo 93, vejamos juntos de que forma o Senhor reina. Em primeiro lugar, o Senhor reina com majestade e poder no mundo. Versículo 1 e 2. De que forma Deus reina? Será que Deus reina? A resposta é sim, obviamente. A Bíblia diz que sim.
E nós sabemos que sim. De que forma Deus reina? Em primeiro lugar, com majestade e poder no mundo. Versículos 1 e 2, lá nós lemos, está escrito assim: reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila, desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. O salmo começa com a expressão reina o Senhor. Reina o Senhor, essa expressão, ela pode ser entendida como a premissa básica desse salmo, a premissa básica de todos os salmos, e num certo sentido, reina o Senhor é a premissa, é a base pressuposicional de toda a Escritura. De toda a Escritura. Reina o Senhor é a metáfora mais importante utilizada nesse e em todos os salmos. E perceba, na sua tradução, aí, seja ela qual for, existem 5 vezes onde a palavra Senhor, onde a expressão Senhor, com todas as letras maiúsculas, é apresentada. E nós sabemos que aí nós temos o nome Iavé, ou Jeová, que apresenta aqueles atributos de Deus. Jeová tanto é o Deus soberano sobre tudo, excelso, eterno, que a gente não consegue entender tudo, mas ao mesmo tempo é o Deus que se preocupa de modo aliancista com o seu povo. Uma pergunta que eu faço para você, para os irmãos, as irmãs que estão aqui e para você que está em casa: o que garante que viver de acordo com a palavra de Deus te fará bem-aventurado? O que garante? Se alguém fizesse essa pergunta para você, como você responderia? Qual é a garantia que você me dá que se eu viver de acordo com a palavra de Deus, eu serei bem-aventurado? A resposta é o fato de que Deus reina. Porque, às vezes, eu posso fazer alguma promessa, você pode fazer alguma promessa e não cumprir. Deus faz promessas e isso nunca vai poder acontecer com ele. Ele fazer uma promessa e não cumprir. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho. Se Deus fez essa promessa, ele vai cumprir. E o que garante que andar na presença de Deus te fará bem-aventurado é porque Deus reina. Ele promete e ele cumpre. E aqui existe também um sentido que alguns teólogos chamam de sentido escatológico. E aqui escatologia, não estou usando a palavra escatologia para falar sobre coisas do futuro. Escatologia no sentido de esperança. No meio de dificuldades, cristãos lá na época da peste negra, lá na Idade Média, cristãos que atravessam hoje, irmãos nossos que hoje não podem se reunir lá na África, e nós aqui em São Paulo, né, que ainda não estamos numa situação tão drástica assim, mas já experimentamos algum tipo de medo ou algo parecido, incerteza. Será que essa coisa vai piorar ou vai melhorar? Será que no próximo domingo nós poderemos nos reunir aqui com toda a igreja ou não? Nós faremos um outro culto nesse estilo. E às vezes pode gerar algum tipo de dúvida. Esse salmo nos ensina, especificamente a expressão reina o Senhor, é que independente do que vai acontecer, o povo de Deus é um povo que está com Deus e é um povo vitorioso. Se nenhum de nós pegar o coronavírus, ou se muitos de nós pegar o coronavírus, e daqueles que pegarem, alguns sararem e outros não sararem, Deus reina sobre tudo. Deus continua reinando sobre tudo. Às vezes o meu amigo seminarista Léo, né? Às vezes ele brinca, mas eu sei que no final é uma questão verdadeira, né? Ele fala nas nossas conversas, né, de amigos: se eu morrer amanhã, eu vou estar numa situação muito melhor do que vocês. E às vezes ele brinca, né? Ele tem um estilo às vezes muito exagerado, quem conhece o Léo sabe disso. Ele fala, ó, inclusive nem precisa ficar chorando, pode fazer festa que eu vou estar lá no céu, né? É claro que ele tem um jeitão dele, enfim, mas é verdade. Se eu morrer hoje ou se ele morrer hoje, ele vai estar muito melhor do que todos nós aqui. E eu vou estar melhor do que todos nós aqui. Porque com doença ou sem doença, com catástrofe ou sem catástrofe, em qualquer situação, Deus reina, independente se a sua percepção apontar no outro caminho. A realidade, ela não é transformada pela minha percepção. Deus reina, independente se todos acreditam nisso ou não. E aí tem uma outra expressão, continuando: revestiu-se de majestade. Lembre-se daqueles filmes, né?
daqueles filmes medievais, enfim, daqueles filmes que mostravam rei, rainha, princesa, príncipe. Você sabia que estava diante de um rei, de uma rainha, de um príncipe ou de uma princesa, entre outras coisas, por causa da sua roupa. Olhava para alguém que estivesse vestido como um rei, trajando algo que um rei trajava, você sabe que está diante de um rei. Então isso quer dizer que a roupa indicava o status. É isso que está por trás daqui. A ideia que está escrito é: revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Com um detalhe: os reis vestem roupas que apontam para poder. Os reis humanos vestem roupas que apontam para a majestade. Deus é aquele que está vestido da própria majestade e do próprio poder. Por isso que nada, absolutamente nada, abala o Senhor e o povo de Deus. Continuando, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. A ideia dessa expressão cingir aqui é de preparar-se para algo, estar armado para a batalha. E não pense que existe algum segundo do tempo onde Deus não esteja preparado. Mas a ideia aqui, quando o salmista diz: revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Então existiu um tempo em que Deus não estava cingido, ele não estava preparado? Não. Ele sempre está preparado. Mas como o autor quer comunicar a seguinte ideia, de que Deus ele vai agir em favor do seu povo. E continua: firmou o mundo que não vacila. O mundo não vacila, pois Deus o sustenta. A estabilidade do mundo, a estabilidade do povo de Deus é proporcional, está fundamentada na estabilidade do próprio Criador. Embora os pecados tenham seus efeitos na nossa vida e na realidade, Deus continua sendo perfeito, soberano, e em Cristo nós temos os resultados finais do pecado totalmente anulados. E o que vai ter a palavra final na vida do povo de Deus e nesse mundo é a redenção do Senhor Jesus Cristo. O texto continua: desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. O reino de Deus começa antes do começo. E aqui as palavras não dão conta muito, né? Desde a antiguidade está firme o teu trono, desde a eternidade. Como assim desde a eternidade? Na eternidade não tem passado, presente e futuro. Na eternidade não tem antes, agora e depois. A eternidade é um eterno presente. Deus, ele não é perecível ao tempo. É por isso que é possível afirmar que o reino de Deus, ele, entre aspas, começa antes do começo. Na verdade, num certo sentido, o reino de Deus nunca começou. Por quê? Porque ele sempre existiu. Não existe antes, não existe agora e não existe depois, pois o reino de Deus, o próprio Deus, ele está fundamentado na eternidade. A eternidade de Deus e a sua soberania são exemplos daquelas realidades que a gente não consegue compreender de modo total. Nós não compreendemos a eternidade. Embora Deus tenha colocado a eternidade no coração do homem, e isso faz de nós seres eternos, nós tivemos um início, mas não teremos um fim. Deus é eterno num outro sentido. Deus não teve início, não tem meio e não tem fim. Por isso criaram aquela outra palavra, né? Sempre eterno. O homem é eterno. Não teve começo, mas... teve começo, mas não terá fim. Deus não. Deus é sempre eterno. Ele vai de eternidade a eternidade. Da eternidade passada à eternidade futura. E o que você faz? O que eu faço? O que nós fazemos quando nós nos deparamos com realidades como essa? De um Deus tão magnífico e tão eterno dessa forma. Alguns duvidam. Alguns dizem assim: bom, se eu não puder entender com a minha lógica, logo eu estou fora. O povo de Deus não. Quando nós nos deparamos com situações que nós não conseguimos entender, principalmente com essas verdades maravilhosas, o povo de Deus ele se ajoelha e adora. Entendendo naquilo que Deus revelou e aquilo que Deus não revelou. Se ele não revelou,
é porque aquilo que ele revelou já é suficiente. Paulo fez isso lá em Romanos 11, 33, 36. Vocês conhecem esse texto. Romanos 11, 33, 36 está escrito assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E ele termina: a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém. Deus é eterno, o seu trono está fundamentado na eternidade. Como que Deus reina? Em primeiro lugar, Deus reina de forma poderosa e com majestade sobre absolutamente tudo. Ele reina com majestade e poder no mundo e sobre absolutamente tudo. Mas em segundo lugar, versículos 3 e 4, ele reina de modo soberano nas adversidades. Em primeiro lugar, ele reina com majestade e poder no mundo. Em segundo lugar, ele reina sendo soberano, porque ele é soberano nas adversidades. Versículo 3 e 4 está escrito assim: levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Há mais ou menos uma década atrás, um pouco mais de uma década, quando ocorreu aquela catástrofe intitulada tsunami, ali em alguns países asiáticos, alguns teólogos ocidentais, teólogos no sentido geral, eles elaboraram uma concepção teológica chamada teologia relacional. O nome a gente não usa no dia a dia, mas nós vamos entender. Esses teólogos, olhando para aquelas ondas gigantescas que em prazo de alguns minutos dizimaram centenas de pessoas, e aí depois nas suas salas, eles começaram a pensar: como assim? A Bíblia diz que Deus é bom, e a mesma Bíblia diz que Deus é soberano. Como que um Deus soberano e bom deixa isso acontecer? E eles chegaram à seguinte conclusão: Deus, quando ele decide se relacionar com o ser humano, ele abre mão de alguns dos seus atributos. Ele abriu mão da sua soberania, ele abriu mão da sua onipotência, ele abriu mão da sua onipresença e ele abriu mão da sua onisciência. Ou seja, o que Deus poderia fazer naquele evento do tsunami? Nada, a não ser sofrer e chorar com o ser humano. Porque ele não sabia que aconteceria o tsunami. Ele não poderia impedir, porque ele não tinha poder para impedir o tsunami. Ele não estava presente no tsunami. E ele não era soberano sobre uma catástrofe como o tsunami. O nome disso é teologia relacional. Filha herética de uma outra teologia herética chamada teísmo aberto, lá do século XIX, que diz que as coisas estão abertas. Deus não tem controle das coisas, mas ele te ama e ele se relaciona com você. O máximo que Deus pode fazer nessas situações é o que eu posso fazer por você ou o que você pode fazer por mim. Você não pode impedir, você pode só chorar e estar junto de mim. Obviamente isso é heresia das grandes, né? E um dos textos que deixam bem claro que isso é heresia são esses dois versículos aqui. Não é isso que a Bíblia ensina. Embora, isso nós temos que admitir, nós não entendamos e não consigamos explicar nos mínimos detalhes as tragédias, eu e você, nenhum de nós consegue explicar nos mínimos detalhes e conjugar todas essas verdades e explicar o tsunami. Eu não consigo. Nenhum homem consegue explicar nos mínimos detalhes. Então, embora nós não consigamos explicar essas tragédias, nós sabemos que Deus, em todos os momentos, nos mais alegres e nos mais trágicos, ele continua sendo onipresente, ele está em todo lugar ao mesmo tempo, ele está em todo lugar ao mesmo tempo, ele é onipotente,
Cristo, ele acalmou as ondas só com o poder da sua palavra. É onipotente. Ele é onisciente. Ele sabe tudo que está externo e tudo que anda no nosso coração. Ele é totalmente soberano e presente de modo pessoal na vida do seu povo. Jó sabia disso. E nós sabemos disso. Embora se eu fosse um habitante do mundo, lá daqueles países asiáticos, quando o tsunami aconteceu, eu sofreria, eu choraria, provavelmente se eu estivesse lá eu morreria. E se você pudesse me entrevistar depois, ô Nilson, explica aí, eu não te explicaria. Eu não sei explicar. O que eu posso te falar é o seguinte, é que Deus não abriu mão de nenhum dos seus atributos quando isso ocorreu. Deus continua sendo bom, justo, santo, sábio, perfeito, amor, onipresente, onipotente, onisciente, soberano, sobre tudo. Quando o seu filho nasce e quando o seu filho morre. Quando você vai no hospital, quando você vai numa consulta e o resultado dá negativo e quando o resultado dá positivo. Deus continua sendo soberano sobre absolutamente tudo. E eu lembro que um outro teólogo falando sobre isso, ele falou, é melhor ficar calado e só falar o que a Bíblia fala sobre essas questões do que se intrometer, abrir a sua boca e falar heresia. Nós não sabemos tudo o que acontece conosco. Assim como nós não sabemos, como eu disse e repito, como esse vírus vai agir aqui nesse país ou em outros países. Mas esteja certo que o Senhor reina com poder e majestade sobre o mundo. O Senhor reina de forma soberana nas adversidades. Nas adversidades passadas, do passado, nas adversidades presentes e nas adversidades lá do futuro. E aonde que nós vemos isso aqui nesse salmo? Aqui nas expressões desse salmo. Perceba que no versículo 3 e 4 está escrito assim, levantam os rios, ó Senhor. Aí repete, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Águas, a ideia dos rios, dos mares e de águas, poeticamente falando em salmos, traz a ideia de desafios. E aqui nós temos um triplo desafio, versículo 3, levantam os rios, é como se estivessem desafiando o Senhor. Levantam os rios o seu bramido, né, o seu grito, o seu ruído. Levantam os rios o seu fragor, o seu estrondo. Aí vem o versículo 4. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o grito, do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões, as grandes ondas do mar. Deus é soberano sobre absolutamente tudo. Lá em Lucas 8, 22 até o 25, quando Jesus acalma a tempestade, os discípulos olharam e experimentaram aquilo e disseram, quem é esse que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedece? A teologia relacional, que prega um Deus que é fraco como eu e como você, ela não é digna da nossa confiança. Um Deus impotente e limitado não pode salvar o homem. O Deus que se revela nas Escrituras, ele é soberano. Soberano e reina de forma perfeita sobre as dificuldades, sobre as nossas lutas. Então Deus reina dessas duas formas aqui no nosso salmo. Primeiro, com majestade e poder no mundo. Segundo lugar, de forma soberana nas adversidades. E por fim, sendo fiel a si mesmo em santidade para sempre. Sendo fiel a si mesmo em santidade para sempre. Versículo 5 está escrito assim, fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Aqueles que estão em igrejas evangélicas já há algum tempo, sabem que aquele hino, Tu és fiel, era cantado de uma forma e hoje é cantado de uma outra forma. Antigamente era cantado, Tu és fiel, Senhor, fiel a mim, né? Hoje é cantado, Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Não vamos entrar em todas as discussões presentes, mas eu creio que houve um acerto. Houve um aprimoramento teológico e bíblico, sim. Porque Deus é fiel a Ele mesmo. Deus não é fiel a mim nem a você. Deus é fiel a Ele e, mais especificamente, Ele é fiel às promessas.
Deus, ele tem compromisso com as suas promessas. Deus tem compromisso com o seu povo? Tem, porque ele prometeu isso. Deus tem compromisso com ele, com a sua palavra, com as suas promessas. E tem compromisso com o seu povo, porque ele está amarrado às suas promessas. Então Deus é fiel, fiel a ele mesmo. E o texto nosso diz: fidelíssimos são os teus testemunhos. Fidelíssimos são os teus preceitos, a tua lei, a tua palavra. A pergunta é, será que nós confiamos que a palavra de Deus realmente é fiel? É fidelíssima? Eu lembro de uma entrevista alguns anos atrás, onde um teólogo também, né? Ele foi perguntado se ele acreditava que as escrituras, elas são, se a escritura é inerrante, se a escritura não erra. E ele foi, no início, ele foi muito respeitoso e disse: eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu não creio que a Bíblia contém a palavra de Deus, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Só que não foi isso que foi perguntado. Foi perguntado se ele acreditava na inerrância das escrituras. E ali, apertando um pouco mais, ele disse: eu creio que em alguns casos, sobre alguns assuntos, a Bíblia erra. Ele disse isso. A pergunta é, sempre quando nós afirmamos, melhor dizendo, que a Bíblia erra, é porque nós estamos, consciente ou inconscientemente, considerando um padrão fora dela, e a partir desse padrão é que nós julgamos as Escrituras, correto? Sempre quando você fala, eu chego para o presbítero Alan, isso você errou, é porque existe um padrão fora de você, e eu te julgo a partir desse padrão, e segundo esse padrão você está errado. Eu erro, o presbítero Alan também erra, e todos nós erramos. A pergunta é, como é possível você, eu ou qualquer ser humano dizer que a palavra de Deus erra? A pergunta é, qual é o padrão que você considera externo às Escrituras, a referência que você tem fora das Escrituras, a partir do qual você julga a Escritura e fala, está errada? Será que é a ciência, as descobertas científicas, as opiniões dos teólogos, a sua opinião, a opinião da maioria? Qual que é essa referência fora das Escrituras que você usa para julgar os erros das Escrituras? Do ponto de vista bíblico, isso é uma loucura. A Bíblia é o livro que julga tudo, e ela não é julgada por absolutamente nada. Deus nos julga. Nós não julgamos a Deus, ou nós não deveríamos julgar a Deus. A Bíblia é o padrão perfeito, é a palavra não só inerrante, mas a sua inerrância decorre da sua inspiração. E a sua inspiração é base para a sua suficiência, para a sua inerrância, para a sua autoridade. A Bíblia é o padrão que julga tudo. E o texto diz, fidelíssimos são os teus testemunhos. A tua casa convém a santidade. Aqui é uma linguagem de adequação. É porque Deus é santo e só é possível estar na presença dele se você estiver santo. Deus é um Deus santo e que não admite pecado comungando com ele. Ele não comunga de nenhum tipo de pecado. Sede santos, porque eu sou santo. Fidelíssimos são os teus testemunhos. A tua casa convém a santidade. E termina com a expressão Senhor para todo sempre. Perceba que o início do Salmo é reina o Senhor. Aí lá no meio do Salmo, versículo 2, está escrito, desde a antiguidade, tu és desde a eternidade. Ou seja, começa com um Deus eterno, no meio tem um Deus eterno e termina com qual expressão? Senhor para todo sempre. Esse é o Deus que reina sobre absolutamente tudo. Ele reinou na Idade Antiga, ele reinou na Idade Média, na Idade Moderna, nesse mundo contemporâneo. Ele reina no mundo rural, no mundo urbano, sobre metrópoles gigantescas ou sobre cidades minúsculas. Ele reina quando nós confiamos nele e quando nós não confiamos nele. Deus reina sobre a nossa obediência e sobre a nossa rebeldia. Eu quero terminar fazendo as seguintes aplicações. Em primeiro lugar, todas as manifestações de rebeldia apontadas no início desse sermão, elas refletem a busca pela construção de uma sociedade sem Deus.
E todas aquelas falas estão condenadas ao fracasso e à sua justa punição, desde que não haja arrependimento. Nada daquilo que a gente viu no início abala o reinado daquele que reina. Toda rebeldia está debaixo da soberania de Deus. Essa é a primeira aplicação. Eu lembro de um autor que dizia, o Alvin Plantinga, olhando para aquelas frases do Richard Dawkins, ele dizia, mais ou menos assim: tomara que Deus não trate Richard Dawkins como Richard Dawkins está tratando a Deus. Tomara. Que Deus não trate Richard Dawkins. Se ele tratar, ele está sendo justo. Mas que tenha misericórdia, que ele se arrependa. Segundo lugar, todo mundo, você que está em casa, todos nós aqui, não tem nenhuma exceção. Todos nós esperamos confiar totalmente em alguém totalmente confiável. Só Deus é assim. Só Deus é totalmente confiável. E a pergunta que eu faço é: onde está a sua confiança? Deus lhe dá motivos para duvidar dele? A sua fé vai se abalar se amanhã a Folha de São Paulo ou qualquer outro meio, a sua fé se abala com os áudios de WhatsApp? Deixa eu compartilhar com você um áudio. Pode ser confiável ou não. Mas a sua fé ela vai variar segundo os áudios do WhatsApp. A nossa fé vai se abalar segundo a sabedoria facebookiana dos especialistas de 14, 15, 18 anos. Isso, obviamente, eu falo para mim também. Será que Deus dá motivos para você duvidar dele? Não, ele não dá motivos. Se ele não dá motivos para que você duvide dele, então pense. Se Deus é totalmente confiável e você não confia totalmente nele, algo está errado. E não é com Deus. Se Deus é totalmente confiável e eu não confio totalmente em Deus, algo está errado. E não é com Deus. Obviamente é comigo. Confie em Deus, que Ele é totalmente confiável. Lembre-se que o Senhor reina. O projeto dele vai reinar apesar de você e de mim, a favor de você e de mim, contra você e contra eu, e sobre você e sobre todos nós. Na opinião de Deus, a palavra dele é fidelíssima. Qual é a sua? Você concorda com ele? Espero que sim. Quarto e último lugar, quarta aplicação, nós vimos que Deus é santo e ele exige santidade do seu povo. A questão é: como que é possível pecadores estarem na presença de um Deus santo? O texto diz: a tua casa convém a santidade. Como que é possível na presença de um Deus santo eu e você estarmos? A resposta que a Bíblia dá é só uma: a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. Só é possível estar na presença de um Deus santo e justo, um Deus que nunca vai chamar o inocente de culpado e o culpado de inocente, um Deus que nunca vai comungar com um mínimo de pecado. Só é possível estar na presença de Deus de forma aceitável através do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não queira estar na presença do justo juiz sem o advogado perfeito, que é o Senhor Jesus Cristo. Deus te conhece, Deus me conhece, Deus conhece a todos nós. E nós somos muito piores do que nós achamos que nós somos. A diferença de um ímpio e de um cristão é só uma. É que o ímpio vai estar na presença de Deus sozinho, com os seus pecados, a sua arrogância, a sua idolatria. O cristão é aquele que talvez nos seus pecados seja pior do que o ímpio, com uma diferença: Jesus Cristo é o seu Senhor. Ele se arrependeu e continua se arrependendo dos seus pecados. Ele creu um dia e continua crendo no Senhor Jesus Cristo. Alguém pode, lembrando de uma música lá do Estênio Márcios, né? O nome da música é O Sonho. Ele diz que teve um sonho, né? Claro, é poesia, mas que fala de uma realidade bíblica. Ele teve um sonho e ele bateu na porta do céu e queria entrar. E um anjo disse: você aqui? Falou: sou eu, né? O Cristo morreu por mim.
E aí ele vai analisando os documentos, e no documento estão todos os pecados. E aí o anjo fala mais ou menos assim: mas você com esses pecados está querendo entrar no céu, está na presença de Cristo? Aí ele fala mais ou menos assim: dá uma olhada no final, está escrito em letras vermelhas o nome daquele que me salvou. Não existe pecado que Deus não perdoe mediante arrependimento. A diferença do cristão e do não cristão é que o cristão é um pecador, é um miserável pecador, mas que se arrependeu e continua se arrependendo, que creu e continua crendo no Senhor e Salvador Jesus Cristo e que teve a sua vida lavada no sangue do Senhor Jesus Cristo. Isso é que dá esperança em tempos de saúde, em tempos de doença, em tempos de epidemia, em tempos de pandemia. Esteja em Jesus Cristo. E tenha atitude, não daqueles que querem julgar esse livro, mas tenha atitude daquela pessoa que um dia leu a Bíblia. Conta-se que uma pessoa estava lendo a Bíblia durante a semana, e ele fala mais ou menos assim: estive lendo a Bíblia durante essa semana e encontrei vários erros, todos eles em mim. Todos eles em mim. O arrogante diz, a partir de uma referência louca, ele fala: aqui tem vários erros. O humilde diz: eu leio a Bíblia e todos os dias eu encontro muitos erros, todos eles em mim. Que Deus nos abençoe, descanse em Deus, adore a Deus, louve a Deus, confie no Senhor nesses tempos de dificuldade.